encontro 1, a gente conversou sobre o caminho de Jesus para a liberdade que leva à leveza. E aí, o que eu queria deixar, eu mandei para vocês uma apostila com algumas práticas, né, em que a gente praticava a rendição e a entrega, né, para a gente treinar a nossa mente e o nosso coração a estar pronta a se entregar e seguir o que Jesus quer. Eu mandei também uma prática que é de ressignificação das narrativas falsas e incompletas que a gente pode ter tido durante a vida, né? E o que eu queria deixar vocês tranquilas e ao mesmo tempo um pouquinho angustiadas é que esse caminho para a liberdade não é algo que você vai fazer uma vez e você vai, nossa, agora eu estou livre, agora tá tudo certo na minha vida. Não. Lembra da primeira armadilha da expectativa irreal? Do lado de cada eternidade, sempre vai ter algo fora do lugar. Então, o caminho para a liberdade que leva à leveza é isso, é um caminho que a gente percorre a vida toda. Então, sempre vai ter algo do que se libertar. E vira e mexe, a gente vai voltar a uma armadilha que a gente achou que a gente tinha se libertado. A uma estratégia que falou assim, gente, mas isso aqui, eu já tinha me libertado dessa estratégia. O que está acontecendo que eu estou fazendo de novo? O que está acontecendo é que eu vivo em um corpo corrompido, num contexto corrompido, dentro de uma história corrompida, e é um caminho. Então, é uma prática, a rendição e a entrega, a ressignificação de narrativas tem que ser práticas que se tornam hábitos. É um hábito que eu tenho na vida. Eu tenho o hábito de olhar para a realidade e ressignificar essa realidade à luz da verdade da palavra de Deus. É um hábito que eu adquiro na vida, tá? Então, hoje, a gente vai falar sobre uma vez que a gente entrou nesse caminho da liberdade e da leveza, como a gente encontrar essa coragem para a gente se transformar em quem a gente foi criada para ser e fazer parte dessa grande história que Deus está trilhando, né? E como descobrir qual é a minha parte nessa história, tá? Então hoje a gente vai conversar bastante sobre identidade e propósito, tá? Mas antes, então, da gente conversar sobre identidade e propósito à luz... Peraí, deixa eu desativar o som de todo mundo, para a gente não ter interrupções. Antes da gente falar sobre identidade e propósito à luz do caminho de Jesus, a gente precisa falar sobre identidade e propósito à luz da cultura que nos cerca, tá? Então, aqui agora eu vou abrir para o bate-papo, para a gente conversar um pouquinho. Na opinião de vocês, qual é o propósito da vida para a cultura que nos cerca, né? Assim, pensando em quem eu sou, para que eu existo, o que eu devo fazer e como eu devo fazer. Falem aí o que vocês acham, para eu ouvir o que vocês acham a respeito desse assunto. A Varla, felicidade a todo custo. Ser feliz e bem-sucedida. Ser feliz, ser bem-sucedido. Ser feliz. É uma unanimidade, né? Eu sou... Satisfação pessoal, perfeito. Sucesso, baseada totalmente em performance. Ter coisas, ter sucesso na área profissional e pessoal, fazer uma faculdade, arranjar um emprego, ter dinheiro, a Isa disse. Empoderamento. Entender a minha missão. Às vezes não é nem ser feliz, mas ter dinheiro está acima disso. A Débora disse. Sim? Exato. Então, dentro da nossa cultura, quem eu sou, né? Eu sou a protagonista da minha vida. A gente falou aqui sobre performance, né? E eu olho para dentro de mim ou para as expectativas da sociedade para descobrir o que e como eu devo fazer para quê? Para ser feliz, né? E ser feliz, desfrutar de uma vida com propósito, então entender a missão da minha vida, né? Qual que é o propósito para que eu existo e fazer algo que tenha propósito. Construir um legado de bondade para a humanidade e mundo. Então, quando a gente vê a narrativa que a cultura nos diz, vai muito por aqui, né? E aí, o que e como eu devo fazer para que
para que eu atinja essa finalidade da minha vida, né? Eu tenho que me esforçar para me tornar uma pessoa melhor, me conhecer, né? Ter um processo de autoconhecimento para eu poder descobrir meu propósito, construir um legado, conquistar segurança e estabilidade de vida. E como que eu devo fazer, né? Qual que é a ética, digamos assim, que eu faço isso? Eu tenho que fazer isso me importando com o outro, servindo o outro, fazendo bem, tendo bons valores e princípios. Em geral, quais são os sinais de que você alcançou a boa vida para a nossa cultura, né? É isso que a gente conversou. Ter feito faculdade, ter um bom emprego, ser reconhecida no que você faz, sentir que você está fazendo a diferença ou bem para alguém através de quem você é e do que você faz, né? Acumular riqueza, ter uma família com saúde, um corpo esbelto. Então, quando a gente olha para propósito, a gente tem que ter essa consciência de que nós lemos essa palavra com esse olhar aqui, tá? Porque a nossa cultura, ela conta essa história através de filmes, através de propagandas, através de posts no Instagram. Essa é a história que está sendo contada. E a gente vai acabar acreditando nessa história de uma forma ou de outra. E às vezes a gente acredita nessa história e tenta encaixar o caminho de Jesus nessa história. A gente tenta encaixar Deus aqui, pensando que Deus, afinal, o propósito de Deus para minha vida é que eu seja feliz, desfrute de uma boa vida com propósito e construa um legado de bondade para a humanidade e para o mundo. E aí eu vou tentando pensar em uma vida abençoada por Deus de acordo com esses sinais aqui. Se eu tenho um bom emprego, eu fui abençoada. Se eu sou reconhecida, eu fui abençoada. Se eu estou fazendo diferença, eu fui abençoada. Então, é muito necessário que a gente tenha essa perspectiva de que essa é a história que a cultura nos conta sobre propósito e o quanto a gente fica tentando encaixar Jesus e Deus e o caminho de Jesus dentro dessa história. Mas o que acontece? O caminho de Jesus não é sobre isso. E eu vou dizer mais, se você escolher trilhar o caminho de Jesus, provavelmente você não vai ser feliz. Não desta forma aqui. Não aqui agora. Porque Jesus não está comprometido. O caminho de Jesus não é um caminho que te leva a esse destino. É um caminho que te leva a um outro destino, a um outro estilo de vida que vai te conduzir para um outro lugar. Se você trilha um caminho, um estilo de vida em que você se doa e se derrama em amor sacrificial pelo outro, como Jesus, provavelmente você não vai conquistar tudo isso. Oi, sim. Tudo bem? Olá. Gente, ela tá a cara da Alicia. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá bom? Que a gente está imersa nessa narrativa aqui. Essa é uma das principais falsas narrativas que a gente precisa desconstruir à luz da verdade, para que a gente entenda o que é propósito, né? Qual é o propósito da vida no caminho de Jesus. E eu vou dizer mais, olha que interessante, se a gente lê, a gente conversou sobre isso no último encontro, né? Jesus veio para que eu tenha vida em abundância, vida plena em abundância. Se eu leio vida plena e abundante a partir dessa perspectiva aqui, imaginando que o que Jesus quer me dar é essa vida plena e abundante, que ele é um caminho, que Jesus é o caminho para esse tipo de vida plena e abundante, é só eu olhar para a vida que Jesus teve para ver que ele não foi alguém que teve conforto, ele não foi alguém que teve riqueza, ele não foi nem alguém que teve família. Então a gente precisa entender que talvez o caminho de Jesus não nos conduza a essa fotografia que a gente tem aqui de propósito de vida, tá bom?